Bom, então, dentro de uma cozinha hospitalar, né, a gente precisa, nós precisamos pensar em 3 conceitos importantes hoje. A segurança alimentar, que a segurança alimentar vem desde que a nutrição foi criada, né, que é a função principal da nutricionista, do nutricionista na cozinha, cuidar do alimento, da qualidade do alimento, né? Só que não só, isso daí já é o básico, a gente precisa, né, tem que cuidar da segurança, oferecer um alimento seguro. A gente precisa associar a tecnologia hoje também, porque não adianta mais pensar só na cozinha doméstica, no fogãozinho, na geladeira, né? Por quê? Porque a responsabilidade é tanta e a quantidade de comida produzida é tanta que a gente precisa contar com a tecnologia e estar por dentro e conhecer o que o mercado está oferecendo e tentar adaptar essa tecnologia no nosso dia a dia. E, lógico, a gastronomia, né? Porque não adianta nada uma comida segura, uma comida feita com muita produtividade, muita tecnologia, se não tiver uma boa apresentação. Não vai adiantar. Porque ninguém come uma comida que esteja só segura, mas não esteja atraente. Né? Esses pratos bonitos que vocês estão vendo aqui hoje. Às vezes são coisas tão simples que eles estão oferecendo, mas tão bem apresentadas. Né? Então, tudo isso, olha lá, a gente consegue o quê? A gente tem a gastronomia hospitalar. Então, eu diria que a gastronomia hospitalar hoje, todo mundo ouve falar, não é? Gastronomia hoje é um nome tão falado, tão divulgado. O que é a gastronomia? É a qualidade gastronômica da dieta. Promovendo nutrição e saúde. Através do quê? Da segurança alimentar, da tecnologia e dos conceitos da gastronomia, que é a técnica culinária, propriamente dita. Bom, o Hospital Samaritano tem 3 conjuntos de estratégia para atingir o quê? A satisfação, para a gente alcançar a satisfação do nosso cliente. Quem é o cliente dentro do hospital? O principal cliente. Precisa cuidar do médico, que é um cliente. Precisa cuidar do paciente, que é outro cliente. E do colaborador, fora os acompanhantes e os visitantes. Cada um tem uma necessidade diferente. Uma necessidade física diferente, uma necessidade emocional diferente. Cada um ali procura uma coisa. O médico quer comer bem, porque ele está trabalhando, ele está cansado. O colaborador é a mesma coisa. E o paciente quer uma comida gostosa, mas que também ajude na recuperação dele. Porque a comida é essencial para a recuperação do paciente. Né? Se ele não comer bem, ele vai se desnutrir. Então, por isso, essas 3 estratégias, quais são hoje dentro da gastronomia hospitalar, da cozinha hospitalar? Garantir a segurança, a tecnologia e as técnicas corretas de gastronomia. Como garantir segurança alimentar? Aqui eu vou falar rápido, porque isso daí é básico para todo mundo. Né? Então, através do controle de perigos e riscos na manipulação de alimentos. Por que eu vou falar isso aqui? Justamente para justificar por que eu escolho um equipamento ou não para a minha cozinha. Né? Então, o perigo e o risco está associado. Porque o perigo é um agente que pode tornar o alimento impróprio. E o risco é a possibilidade de ocorrer essa contaminação. Então, se eu não tenho uma manipulação correta, eu tenho perigo e o perigo pode acontecer realmente. Mas se eu tenho o perigo ele existe. Mas se eu tenho uma manipulação correta, e eu tenho uma tecnologia correta, um equipamento correto, que me ajude a combater esse risco, eu vou o quê? A combater esse perigo, eu diminuo o risco. Então, os equipamentos hoje, não sei quem já conseguiu passear aqui pelo stand e conhecer, quem já trabalha com o equipamento hoje ele nos ajuda a reduzir o risco praticamente a zero. Porque qual a função do nutricionista hoje para combater o perigo? Ficar medindo temperatura de tudo quanto é alimento. Aí mede isso, mede aquilo, tira isso, tira aquilo. Para controlar o quê? Esse risco, para matar o perigo. O equipamento hoje, ele já controla essa temperatura para a gente. O equipamento mesmo, ele nos fornece o quê? Um mapeamento, no final do dia, diariamente, todas as preparações que foram feitas através de um gráfico, onde eu não preciso mais dispor de uma mão de obra para ficar medindo temperatura dentro do alimento. Porque o próprio equipamento já faz isso.
Então, como controlar os perigos? Escolhendo bem os fornecedores, todas as etapas de conferência dos insumos no recebimento e garantia do armazenamento, da cocção e da distribuição. Formas de controle: ação corretiva, verificação do processo para correção e controle dos registros. Por isso que eu falo, esse controle dos registros, tudo tem que ser registrado na nossa área, tudo. Se eu tenho isso tudo automatizado, olha como é melhor. Fiquei tão feliz depois que eu consegui imprimir todos os gráficos de temperatura, não preciso mais medir nada, nem gráfico de temperatura de geladeira. Por quê? Porque você hoje já imprime tudo. Tudo é ligado no seu computador. E os registros, né? Fora isso, a gente tem os registros, todos os POPs que precisam ser acompanhados, os formulários de visita técnica, né? Então, aquela parte, toda a parte de segurança alimentar. Os equipamentos, aqui a gente, como eu disse, eu uso desde 96 os equipamentos. E quando você tem um equipamento desse, você precisa saber usar, porque você investe